2 Coríntios, capítulo 12, amém? Vai abrindo sua Bíblia aí, enquanto eu abro aqui meu tablet. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, amém? Hoje à noite eu vou compartilhar com vocês sobre um assunto, por conta de uma frase que geralmente eu faço numa oração, e eu acredito que você também já fez, me levou a pensar o significado dessa frase, às vezes que eu fiz em oração, e talvez você também deve ter feito, falando para Deus essa frase também na sua oração, amém? Então vamos ler aí a passagem que encontra aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10, amém? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, amém? Mas deixo isto, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, amém? Versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, amém? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu meditando na palavra do Senhor, e veio na memória, pedindo a Deus, orando para Deus realizar algo, abrir a porta, fazer acontecer algo que eu espero que aconteça na minha vida. E na minha oração eu declarei uma frase e disse, a tua graça me basta, amém? Eu declarei, e não foi a primeira vez, muitas vezes nas minhas orações eu declarei para Deus, tanto aqui, como morando em casa, em outros locais, eu disse e falei essa mesma frase para Deus nas minhas orações, Deus, a tua graça me basta. E aí eu resolvi parar para pensar e analisar o que realmente
significa mais a fundo eu dizer essa frase para Deus, amém? O que significa realmente o significado dessa frase, o que implica isso, que tamanho poder tem em dizer isso para Deus, o que é que realmente eu estou dizendo para o meu Deus quando eu declaro essa frase: a tua graça me basta. E aí eu lembrando, eu vim num texto, li, e aí eu resolvi compartilhar com você esta noite para a nossa edificação, através do poder do Espírito Santo de Deus, através das Sagradas Escrituras, amém? E aí, irmãos, aqui, quando a gente vem falar de graça, nós sabemos muito bem que a graça foi o favor imerecido que Deus fez por mim e por você. Um favor imerecido no sentido que nem eu, nem você, nem qualquer pessoa na face da terra seria digno ou merecia tamanho favor. Tamanho foi esse amor, tamanho foi o propósito, tamanho foi o plano de salvação que Deus articulou, que Deus planejou para alcançar a mim e a você e a todos aqueles que viessem a crer no seu Filho, amém? Então a graça foi, todos nós sabemos que é esse favor imerecido, ninguém merece, ninguém teria como comprar, ninguém é digno de receber, Deus deu por amor e de graça, amém? Então a graça é isso, é esse favor imerecido, feito ou dado por Deus a nós. E esse favor foi, o que foi esse favor? Foi o fato de desde a queda do homem, Deus já planejou e articulou o plano de salvação, amém? Lá nos primeiros capítulos da palavra de Deus já é nos revelado o que Deus estava planejando para a salvação do homem, para que o homem possa novamente ter o retorno a Deus e fosse livre da condenação, da morte eterna. Então, desde o início da palavra do Senhor, logo no nível de Gênesis, já vem prometido, já se foi prometido, mesmo que não de uma forma muito clara e explícita, mas já foi prometido que Jesus viria, que ele iria pisar a cabeça da serpente, e que a serpente iria ferir o seu calcanhar, amém? Então, desde o início, Deus planejou, Deus executou esse favor por amor, não que por nós, porque nós merecemos. E essa graça, é através dessa graça, desse favor, que nós somos salvos, como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois que pela graça sois salvos mediante a fé. É pela graça, por esse favor imerecido, por esse plano que Deus fez, que Deus concluiu em Cristo, na cruz do Calvário, é que nós somos salvos. E o meio é através da fé. Todo homem que crer e confessar será salvo, amém? É por meio da fé, somente através da fé. Então, quando a gente fala de graça, graça é isso, e é através dessa graça que nós fomos salvos. E por muitas vezes, como eu disse, eu falei isso para Deus: Deus, a tua graça me basta. Então, para entender melhor esta noite, eu queria compartilhar com você essa mensagem, que eu coloquei um título que é o seguinte: a graça é suficiente para nos sustentar, amém, irmãos? A graça é suficiente para nos sustentar. E nesses 10 versículos que nós vamos compartilhar esta noite, nós vamos poder ver isso claramente na vida deste homem, na vida de Paulo, amém? E aqui, para contextualizar um pouco esse capítulo, irmãos, Paulo, nessa igreja de Corinto, ele passou, essa carta aqui, ela talvez seja a carta mais pessoal de Paulo. Paulo passa 18 meses em Corinto e ele planta essa igreja lá. E essa igreja foi a que ele mais amou, mas também foi a igreja que mais
deu tristeza a ele. E aqui, quando ele vem nesse capítulo, como nós lemos, ele faz aqui uma defesa não apenas do evangelho, mas ele é meio que obrigado a fazer uma defesa do seu apostolado. Porque estava aparecendo falsos profetas, como na atualidade que nós vivemos tem muito, toda hora aparece um. Então, tinha falsos profetas, pessoas se auto-intitularizando apóstolo, e a igreja de Corinto estava meio que estava recebendo essas pessoas, estava aceitando essas pessoas, e alguns estavam até deixando Paulo meio que de lado, tirando, negando, meio que aceitando, quando esse apóstolo negava o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não viveu experiências que faziam dele apóstolo. E aí Paulo vem e ele se sente meio que obrigado a defender o seu apostolado. E de uma forma até que quando nós lemos, nós vamos entender de uma forma que ele se sentiu constrangido a fazer isso. Porque quando nós lemos as cartas de Paulo, nós nunca vamos ver Paulo se autogloriando, se autoexaltando. Pelo contrário, Paulo tinha o maior cuidado e o maior medo dele era que viesse fazer um certo fã-clube para ele. Até que ponto veio uma situação que aconteceu isso. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Então Paulo estava passando por isso e ele se sentiu obrigado a se defender, a defender o seu apostolado, como nós vemos aqui no início do capítulo 12. E Paulo meio que constrangido faz isso. Porque vocês vão observar que, na leitura quando nós fizemos, eles vêm declarar uma coisa que aconteceu na sua vida, que ele nem iria falar se não fosse essa situação. E ele vem declarar isso depois de 14 anos. 14 anos. Talvez hoje em dia, se um desses apóstolos aí hoje em dia que nós vemos por aí, que apóstolo é aqui, Paulo, Pedro, são apóstolos. Esses têm a marca do apostolado. Esses que estão aí não, viu? Esses que estão aí fora se auto-intitulando apóstolo, esses não têm as marcas do apostolado em suas vidas. Amém? Quando nós vamos ver as vidas dos apóstolos, nós vamos observar como foi a vida deles. De se negar, de se deixar de lado, de sofrer por amor a Cristo, de sofrer ardores no seu corpo pelo Evangelho, por amor a Cristo. E aí Paulo vem e ele inicia nesses versículos primeiros, ali até o versículo 6, ele vem e diz o seguinte, como nós lemos: em verdade, não convém me gloriar. Não convém me gloriar. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. E ele deixa bem claro isso. E aí ele narra aqui: conheci um homem, ele fala essa situação até na terceira pessoa, para os irmãos observarem como Paulo tinha o maior cuidado de não trazer para ele exaltação, glória, fã-clube, admiração excessiva, mas pelo contrário, Paulo sempre pregava Cristo como sendo o Senhor, Cristo como sendo aquele que seria digno de ser adorado, de ser seguido, de ser reverenciado, de ser dado todo o amor a Cristo. Então ele vem e fala dele na terceira pessoa e diz o que aconteceu, que há 14 anos, ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e aí ele deixa bem claro que não sabe se em corpo, fisicamente, ele foi levado ao céu, ou fora do corpo, em mente, em espírito. Ele deixa bem claro isso. 2 vezes no versículo ele repete isso. E ele vem e diz: eu sei de tal homem. Aí ele diz: se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Amém? Não é lícito. Falei, viu coisas que não, ele não conseguiria, pelo que não podemos entender, que ele não consegue nem descrever o que ele viu. Paulo foi levado aonde Deus habita, amém, irmãos?
Paulo foi levado até onde Deus está. E aí ele viu coisas e ouviu coisas que ele nem poderia falar. Mas se Paulo quisesse se autoglorificar, ele teria ter feito isso há muito mais tempo. Ele não esperou e meio que por obrigação em defender o seu apostolado, ele vinha aqui depois de 14 anos e feito isso. E falou e declarou que foi até lá. E ele vem no versículo 5 e diz assim: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Amém? Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Se ele quisesse se gloriar, ele está dizendo aqui, se ele não quisesse se gloriar, ele não estaria mentindo. Porque realmente ele viu, ele ouviu. Amém? Ele viu e ouviu. Se ele quisesse se gloriar, ele não estaria nem mentindo. Ele estaria falando a verdade. Mas ele sabia que se ele falasse alguma coisa que ele viu, ouviu, ia trazer para ele uma glória, uma exaltação que não é para ele, sim para Deus. E aí ele vem e diz que ele não estaria mentindo, porque diria a verdade. No versículo 6. Mas deixo isto para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Amém? Ele falou isso e disse, vocês olham e vocês tirem as suas conclusões para vocês acharem o que de mim vê, o que de mim vocês estão ouvindo, tirem as suas próprias conclusões. E aí, irmãos, do versículo 7 em diante, é que eu queria compartilhar com vocês alguns pontos, né, sobre essa questão de Paulo aqui, quando ele vem para nós e nos narra algo que tinha na sua vida e que de certa forma trazia dor para ele, amém? Então, irmãos, aí do versículo 6 em diante nós vamos ver que através da sua graça, Deus sustenta os seus filhos nas lutas da sua vida, amém? Através da sua graça, Deus sustenta seus filhos nas lutas da sua vida, nas lutas das nossas vidas, Deus nos sustenta. E de que maneira podemos entender essa verdade, né? De que forma, de que maneira nós podemos entender essa verdade que Deus nos sustenta nas lutas das nossas vidas? E aí nesse texto, nós vamos observar 6 verdades de que Deus nos sustenta através da sua graça, amém? E aí a primeira, irmão, que eu queria compartilhar com vocês, é que Deus não se agrada dos seus filhos, quando eles buscam exaltação para si, no lugar de exaltar a Deus, amém? Logo no início do versículo 7, Paulo vem e diz aí, acompanha aí no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, né? Nesse versículo nós podemos entender que Paulo não buscava ser exaltado por conta da excelência do que ele viu. E nós sabemos muito bem, não apenas através dessa passagem, mas por muitas outras, que Deus não se agrada do homem que se exalta, do homem que é prepotente, do homem que é arrogante, daquele homem que se acha muito competente em tudo, daquele homem que acha que por seu talento, o seu dinheiro, a sua beleza, ele não precisa de Deus ou de ninguém, ele é autossuficiente. Nós vemos isso em muitas passagens bíblicas, e sabemos muito bem disso, que Deus não se alegra do homem que tem um coração prepotente e arrogante. Então Deus, nesse versículo 7, nós podemos observar que Deus não se agrada de nós, os seus filhos, viemos buscar exaltação para nós, quando nós estamos servindo Ele no seu reino, amém? Em tudo que nós viemos servir a Deus dentro do seu reino, na casa do Senhor, no chamado que Ele tem para mim e para você, específico para cada um, que nós não viemos buscar exaltação para nós, mas que viemos sempre buscar, a exemplo de Paulo e dos apóstolos, exaltação a Cristo, a Deus, amém? Deus não se agrada, isso nós temos que ter na nossa mente, toda vez que vierem, ou por alguma coisa que nós fizemos, ou por alguma qualidade que nós temos, seja em pregar,
seja em louvar, seja em ensinar na palavra, seja em ser um bom professor de criança, ou um bom líder no ministério que você é líder, que nós viemos não nos exaltar ou nos gloriar nisso, mas que viemos nos gloriar no nosso Senhor, que é quem nos capacita para realizar a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O segundo ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês é que às vezes Deus decide nos revelar as razões do nosso sofrimento. E às vezes Deus decide não revelar a nós o porquê nós estamos sofrendo. Às vezes Deus revela para nós o porquê, e às vezes Deus não revela não diz o porquê não, só nos permite passar pelo sofrimento. Quando nós vemos ainda no versículo 7, quando nós lemos aí, veja, observe, versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, amém? Foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. E aí, aqui Paulo revela na passagem que ele diz o porquê que foi dado esse espinho na carne nele. E aí nós sabemos muito bem que há um conflito e ninguém tem certeza absoluta do que é esse espinho na carne, né? Se é uma doença física, se foi as perseguições, as torturas, né? Muitos acham que foi uma doença física nele, né? Nós podemos ver isso em outros livros, que conta que ele ficou muito doente, um local que ele ficou muito doente, ele foi doente para outro local, agora não estou bem lembrado para compartilhar com vocês, mas a realidade é que esse espinho na carne, eu não tenho como lhe dar uma certeza do que é, mas era algo que trazia dor a Paulo, sofrimento, trazia talvez tristeza, ou talvez trazia algumas vezes tristeza, e era dor mesmo, se física no corpo ou na sua mente, mas aí ele vem, como nós vemos às vezes, Paulo fala que tem esse espinho, mas ele fala que foi para ele não se exaltar. E Paulo chegou a essa conclusão, certamente porque Deus revelou isso a ele, amém? Que foi para ele não se exaltar. Não se exaltar, foi dado esse espinho a ele, na sua carne. E aí, irmão, nós podemos ver também, que é exemplo de Paulo, outras pessoas, nas passagens bíblicas, exemplo de Jó, por exemplo, Jó perguntou em torno de mais ou menos 16 vezes, se eu não me engano, a Deus o porquê que ele estava sofrendo. E Deus não respondeu nenhuma vez a ele dizendo por quê. Perguntou, Jó perguntou. E vocês sabem muito bem da lei da passagem de Jó, como Deus fala bem de Jó para o próprio inimigo. Eu vou usar a palavra como se Deus exaltasse a Jó diante do inimigo, né? E vocês sabem muito bem, e aí Jó pergunta várias vezes o porquê que ele estava sofrendo e Deus não responde. Em outras vezes nós vamos ver também que tem horas que Deus revela, no exemplo de Paulo. Por exemplo, Moisés ficou sabendo o porquê que ele não entraria na terra prometida. Moisés ficou sabendo. Josué, quando o seu exército foi derrotado diante da cidade de Ai, ele ficou sabendo também por que o exército foi derrotado. Então, algumas vezes nós vamos observar que Deus vai revelar para nós o porquê nós estamos passando por certas situações, e algumas vezes Deus vai deixar apenas a gente passar e trabalhar nas nossas vidas, dentro do sofrimento, dentro da luta, dentro da situação. Amém? Deus faz nas nossas vidas da forma que Ele quer. Se somos filhos dEle, Ele é o Pai, nós pertencemos a Ele como filho, então Ele tem todo o direito, o poder e a glória de fazer nas nossas vidas a sua vontade da forma que Ele quer. E nisso nós temos que glorificar a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto, irmãos, é que nós podemos observar que Satanás pode até nos tocar com a permissão de Deus. Satanás pode até tocar na minha vida e na sua, se Deus permitir.
mas jamais vai frustrar os propósitos de Deus em nossas vidas, amém? Deus pode até permitir Satanás me tocar, a exemplo de Paulo, se possível, mandar um agente, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, me acusar, jogar diante de mim, nas minhas dores, nas minhas lutas. Um mensageiro de Satanás chegar a mim e dizer: ó, o teu Deus, por que ele não te livra disso? E tentar mexer com a minha mente, dentro da luta e do sofrimento que eu estou passando. Então Deus permite, ou pode até permitir Satanás até tocar em nós, a exemplo de Jó. Mas Deus, os planos dele jamais vai ser frustrado. Os propósitos divinos na nossa vida, os propósitos de Deus na minha e na sua, jamais vai ser frustrado por Satanás em nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver isso aí no versículo 7 ainda, quando ele vem e diz, ó, foi-me dado a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, um anjo de Satanás, né? A fim de não me exaltar. E aí ele conclui aqui, da mesma forma que iniciou o versículo, ele conclui, para não me exaltar. No versículo 7 ele inicia dizendo que não é para ele se exaltar. Ele diz também que o mensageiro foi com o fim de também ele não se exaltar. Então, irmãos, muitas vezes pode-se chegar um mensageiro de Satanás diante de mim e de você, e observar a situação que eu e você estamos passando, de luta, ou de um sofrimento por algum motivo, e esse mensageiro de Satanás começar a questionar: tu não está na igreja sempre? Tu sempre está falando de Deus aqui, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Tu sempre tem oportunidade, tu está orando aqui com a gente. E como é que tu está passando por essa situação? O inimigo tenta mexer com a nossa mente, tentando nos fragilizar. Mas nós temos que observar e estar com a nossa fé sempre em Cristo, em Deus, para que nós não possamos ter a nossa mente inflamada, amém? Pelas ações desses mensageiros, dessas pessoas que podem se chegar a nós e questionar a nossa situação. E que nesse momento nós possamos abrir a nossa boca e glorificar a Deus. Sim, estou passando por isso, mas não é nada que meu Deus não possa resolver. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Não há nada que Deus não possa resolver em nossas vidas. Deus tem os seus planos para nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, o quarto ponto é que Deus não nos censura por nós perdermos livramentos dos sofrimentos. Quando observa aí no versículo 8. Versículo 8. Paulo vem e declara no versículo 8, dizendo o seguinte, ó, aqui: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo diz que 3 vezes orou ao Senhor. Ele não orou nem todo dia. Muitas vezes a gente ora todo dia, né? Pedindo para Deus não tirar daquela situação. Paulo aqui vem dizendo que por 3 vezes só ele orou ao Senhor para que desviasse dele. Isso. Nós podemos levar que Paulo foi ao 3º céu. Você imagina você ser arrebatado, como Paulo diz aqui, se no corpo ou fora do corpo, ao 3º céu, e ver coisas que você não era possível, você não deveria nem comentar ou falar. E Paulo vem, e esse homem que Deus levou até o 3º céu, faz uma oração por 3 vezes para Deus vir tirar esse espinho na carne. E Deus não tira. Deus não tira, não resolve a situação de livrar Paulo disso. Então, irmão, nós podemos ver que Paulo pediu para Deus livrar ele do sofrimento, e nós fazemos isso nas nossas orações, e devemos fazer isso em oração, porque é em Deus que nós temos que buscar o socorro em tudo para nossas vidas, amém?
É em Deus que nós temos que buscar, é em Deus que nós temos que clamar, gritar, buscar orientação, buscar refúgio, buscar paz, buscar a serenidade, a tranquilidade em Deus, para que o Espírito Santo venha agir em nós e nos confortar e nos fortalecer, e a gente continuar ali firme e forte, né, com a nossa fé em Cristo, dentro da luta, dentro da batalha, dentro das aflições, dentro dos sofrimentos, amém? Então Deus não nos censura. Paulo fez isso inúmeras vezes, fizeram isso. Como nós vemos aí o apóstolo Paulo no versículo 8. Quando nós pegamos o livro de Salmos, né, os livros, porque são em torno de, é dividido em 4 mais ou menos, né? Dos 150 salmos, nós vamos observar lá, né, isso eu estudando, eu lendo, lógico, que nós temos ali mais salmos de lamento do que salmos de louvor. Dos 150 salmos, que muitas vezes nós pegamos para ler, lemos e nos conforta, tem mais salmos de lamento do que salmos de louvor, dos 150. Então nós podemos observar que o sofrimento na vida do crente, quando ele não é proporcional, quando não é Deus propositalmente fazendo a gente passar pelo sofrimento, quando nós também não passamos pelo sofrimento, porque não procuramos o sofrimento, né? Muitas vezes a gente passa pelo sofrimento porque a gente procura, faz por onde. Mas quando o sofrimento é nas nossas vidas, proposital, porque Deus permitiu, Deus usa desse sofrimento de uma forma pedagógica, ou seja, para nos ensinar, para nos edificar, para amadurecer a nossa fé, para nos deixar mais calejado na vida cristã, porque a vida cristã não é fácil. Como o texto mesmo diz, a porta é estreita, o caminho é cheio de espinho, as lutas é grande. Cristo nunca prometeu para nós vida mansa, vida só de gozo, só de alegria. Mas pelo contrário, né, como nós muito bem sabemos, Deus diz para nós que no mundo a gente ia ter aflição e que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, amém? Ele venceu o mundo. Então nós podemos observar que quando Deus deixa a gente passar por um sofrimento de uma forma proposital, é para nossa edificação, é para nos ensinar algo. Mesmo que no momento a gente não entenda nada, mesmo que no momento a gente não consiga ver o porquê, você olha para a sua vida, meu Deus, eu estou em pecado, você olha, não estou, pequei, porque pecar não tem como deixar de pecar, porque nós somos pecadores. Mas estar em pecado é outra coisa, amém? Então você olha para a sua vida, você não entende o porquê. Então quando nós não entendemos o porquê, vamos tentar descansar nos braços do nosso Pai. Vamos tentar descansar nos braços do nosso Senhor. Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai ensinar, Ele vai fortalecer, Ele vai edificar. Amém? Ele vai nos edificar no meio do nosso sofrimento. E quando chegar a hora, a gente vai deslumbrar, vamos visualizar aquilo, o propósito daquilo, o porquê Deus deixou a gente passar por aquilo, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, por muitos exemplos, como no caso dos salmistas, como no caso de Paulo mesmo, nós vamos ver que o sofrimento na vida do crente, ele se torna um instrumento, para abençoar outras pessoas, e até mesmo outras gerações. Os salmos, se os salmistas não tivessem feito os salmos de lamento, a gente não tinha essa ferramenta tão maravilhosa dentro da palavra do Senhor, para a nossa edificação, quando a gente lê essa situação do salmista, a forma que ele lamenta, mas muitas vezes dentro do próprio salmo ele vem e glorifica a Deus e diz que é de Deus que vem o seu socorro. Amém? Então, o sofrimento na vida do crente, ele é um instrumento mesmo para abençoar outras pessoas, para lhe abençoar e abençoar outras pessoas. E nós temos que ter o cuidado para não estar murmurando dentro desse sofrimento, reclamando.
Imagina só, eu estou criando meu filho dentro do caminho do Senhor, ensinando ele a palavra, que através da palavra ele venha aprender a amar a Deus, com auxílio da igreja, com auxílio do departamento infantil. Estou ensinando meu filho, mesmo sendo criança, a palavra, para ele crescer ali aprendendo, amando. E aí meu filho cresce dentro de casa, eu dentro de uma luta, me vê reclamando, murmurando, blasfemando. Como é que meu filho vai ser abençoado no futuro dele? Como é que meu filho, quando crescer, vai crescer de uma forma abençoada, se ele me ver murmurando dentro da minha casa? Se ele me ver reclamando, não demonstrando a minha fé no meu Deus, o Deus que eu filho para ele, ó Deus, ó filho, Deus é o Criador do mundo, Ele pode fazer tudo. E aí ele me vê dentro da minha casa ali com 7 anos, estou dando um exemplo do meu filho que tem 7 anos, se ele me vê eu murmurando, reclamando, blasfemando, como eu vou abençoar o futuro do meu filho assim? Então nós abençoamos o futuro das pessoas, as pessoas através do que nós aprendemos no meio da luta, no meio das batalhas, amém? Deus não nos fez, irmão, para ser um recipiente de consolo, que a gente vem receber consolo, recebe consolo e fica ali para a gente. Mas Deus quer que nós venhamos ser um canal que venha transmitir esse consolo às pessoas. Que da mesma forma que Deus me consola nas minhas lutas, que eu possa ter, através desse consolo, através da palavra, falar para outras pessoas que Deus pode os consolar no meio das suas lutas, das suas perdas, das suas dores, dos seus traumas, daquilo que trazem dor na vida delas. Eu tenho que ser esse canal, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer que nós venhamos ser este canal, amém? E em quinto lugar, irmãos, quinto lugar, vai dar tempo em nome de Jesus. Deus nos assiste e nos conforta em nosso sofrimento, amém? Deus nos assiste e nos conforta em nosso. Veja aí no versículo 9. O que Deus disse para Paulo, que é justamente o que me levou a eu analisar essa passagem e entender o significado de quando eu nas minhas orações dizia assim, a tua graça me basta. E nós observamos aqui que não foi nem Paulo que disse isso para Deus. Foi Deus que disse isso para Paulo, amém? Foi Deus que disse isso para Paulo, enquanto que eu na minha oração eu vou lá dizer, a tua graça me basta, e por muitas vezes sem entender isso, e o significado que eu estou dizendo isso, né? Não foi nem Paulo que disse, e ninguém mais disse isso, foi Deus que falou para Paulo, a minha graça te basta, amém? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, louvado seja o nome do Senhor, é na nossa fraqueza que Deus vem aperfeiçoar o seu poder em nós, porque quando nós estamos fracos, é que nós buscamos a Deus na nossa fraqueza, e nós nos tornamos dependentes totalmente de Deus. É através das nossas fraquezas que nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus, irmãos. Nós somos fracos por si só. Todos os crentes, super-homem não. Todos os crentes são fracos, mas o Senhor tende a nos tornar mais fracos ainda, amém? Nós já somos fracos, e muitas vezes Deus nos torna mais fraco ainda, para que, com a intenção de nos fazer depender completamente dEle. Essa é a intenção de Deus que nós entendemos na passagem, amém? Na intenção de me fazer depender totalmente de Deus, eu já sou fraco por si só, por mim mesmo. Amém? E aí Deus muitas vezes me coloca numa situação para mim ficar mais fraco ainda. Porque quando eu estiver nessa situação, o Espírito Santo vai me fazer lembrar que eu tenho um Deus soberano que pode todas as coisas, que cuida de mim, que quando eu entreguei a minha vida a Ele se responsabilizou em cuidar de mim, amém? Quando você entregou sua vida a Deus, quando você entregou sua vida a Cristo, e você passou a ser filho de Deus, Deus, Ele se responsabiliza por nós,
Ele tomou posse nas nossas vidas e Ele faz a sua vontade em nossas vidas. E Ele nos prepara da forma que Ele acha melhor para que o plano dEle na minha e na sua vida venha ser executado, amém? Venha acontecer da forma que Ele quer. E é nessas fraquezas que Ele nos coloca. E aí às vezes nós estamos realmente de uma forma, irmão, que somente a graça pode nos sustentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somente a graça nos sustenta. Estamos muitas vezes naquele momento que a gente não tem de onde tirar força em nós. E aí Deus vem com o seu poder, amém? E nos fortalece em nome de Jesus. E da dor, da tristeza ali, daquele negócio que está nos afligindo, a gente consegue, através do poder do Espírito Santo, da ação de Deus em nossas vidas, gerar esperança, gerar alegria muitas vezes, amém? Pela confiança que nós temos no nosso Deus. Então, irmão, a vida cristã é balanceada, irmãos, é entre presente e futuro, sofrimento e glória. A vida do crente é assim, é de luta em luta, em glória, de vitória em vitória, amém? Vem luta, passamos por ela, conquistamos vitória, depois está tudo bem, a gente está mil maravilha, de repente veio outra, e ali a gente está naquela situação, e Deus vem mais uma vez, e age em nós, e mais uma vitória vem. E a vida do crente é assim, é de glória em glória, de luta, em vitória em vitória, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para concluir, irmãos, sexto ponto, a nossa felicidade não depende de circunstâncias, só depende de Cristo. A nossa felicidade não depende de circunstâncias, só depende de Cristo. Leia aí o versículo 10 para você ver, para você concordar comigo em nome de Jesus, amém? Para você concordar comigo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo vem, observe o que Paulo está dizendo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí Paulo vem e diz por que ele sente prazer nisso, amém? Por amor de Cristo. Aí Paulo vem e conclui. Porque quando estou fraco, então sou forte, amém? Então, irmão, nós podemos ver aqui que o poder de Cristo pode ser exibido, manifestado, por meu intermédio, pelo seu intermédio, mas apenas quando nós sabemos que nós somos fracos, e que é em Deus que nós temos que buscar nossas forças, amém? Nós vamos ver isso aqui, e nós não podemos achar e entender que Paulo é uma pessoa masoquista, como se fala, né? Aquela pessoa que tem prazer na dor por si só, que a dor para ela traz uma felicidade. Você sabe, você entende o que é uma pessoa masoquista, né? Então Paulo vem dizendo isso não nesse sentido, pelo contrário. Paulo é igual a nós, em sua sã consciência ele não desejaria sofrer. Ele não desejaria sofrer por sofrer, sentir a dor do espinho por sentir, amém? Ser esbofeteado pelo mensageiro de Satanás por ser. Na sua sã consciência, como exemplo de nós, ele não queria, e nós não queremos sofrer. Mas Paulo vem no versículo 10 e diz que por amor de Cristo, ele sente prazer nessas coisas. Ele entende que isso que ele passa é permissão de Deus, e isso o alegra. E ele entendeu no versículo 10 dizendo que quando ele entendeu que é quando ele está fraco, é então que ele está forte, amém? Então Paulo aqui ele não é um masoquista, ele não quer passar dor por passar, ele não tem prazer nessa dor. Se eu estou sofrendo propositalmente, eu tenho que me alegrar por isso, por amor de Cristo. E quando eu estou fraco, é que eu estou forte. E aí quando eu chego no fim da linha dos meus recursos, né?
é que Deus vem e manifesta o seu poder de uma forma plena em nós, amém? Plena, completa, totalmente, fazendo a sua vontade em nós. Então, eu fui levado a trazer essa mensagem para vocês, porque eu quis, lembrando nas minhas orações dessa palavra, a tua graça me basta, né? Paulo não disse isso para Deus, como eu disse, foi Deus que falou isso para Paulo. Então, quando eu digo isso nas minhas orações, eu tenho que entender que eu estou dizendo para Deus, ó Deus, eu estou nessa luta, estou nessa dor, estou passando por isso, mas eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu sei que tu está aqui comigo. Eu sei que se eu estou passando por isso, e se eu sou teu filho, e o Senhor cuida de mim, é porque o Senhor está permitindo eu passar por isso. E o Senhor vai me ensinar algo, o Senhor vai me edificar, o Senhor vai me amadurecer a minha fé. Eu vou ser mais capacitado para a obra, para o reino de Deus. Então, quando nós viemos fazer as nossas orações, que nós viemos entender e compreender o que nós realmente estamos falando para Deus. Eu estou dizendo para Deus, ó Deus, eu estou na luta aqui, se a tua graça me basta, eu não posso estar reclamando, eu não posso estar murmurando da situação, eu tenho que tentar resolver, eu tenho que esperar passar a dor em ti, eu tenho que buscar o refúgio, o consolo, a solução, e entregar diante de ti a situação em minha vida e esperar a tua ação em minha vida. Amém? Então, o que Deus disse para Paulo aqui, a minha graça te basta, que nós viemos pegar essa mensagem para nós e entendemos que a graça de Deus, ela é suficiente para nos sustentar em nossas lutas. Amém? Ela é mais do que suficiente. É ela que nos sustenta em nossas vidas, na luta, é ela que nos leva à vitória também. Além de nos sustentar nas lutas, é ela que, a graça de Deus que nos leva à vitória, através do seu poder, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês, e que a palavra de Deus possa nos edificar em nome de Jesus. Amém.